Não é segredo algum que a vida de um pirata durante a Era Dourada da pirataria poderia ser bastante agitada em algumas ocasiões. Batalhas, tempestades, doenças e muitos outros problemas que tinham que ser lidados. E é só disso que se fala na maior parte do tempo. Mas como era a vida de um pirata entre esses eventos? Qual era o seu cotidiano e quais os desafios enfrentados por eles no dia a dia? Eu sou o LR Arcano, autor da saga O Chamado das Profundezas, e no vídeo de hoje vamos explorar o cotidiano em um navio pirata. Não se esqueça de já curtir o vídeo, se inscrever no canal para ver mais conteúdos sobre pirataria e sobre o mar. E também de ativar o sininho para não perder nada. Agora pega sua garrafa de rum e vem comigo. Na maior parte da mídia, como em filmes, séries e videogames, o navio pirata costuma ser retratado como sendo bastante espaçoso. Entretanto, isso não é bem verdade. Os piratas normalmente preferiam utilizar navios de menor porte, com 1 ou 2 mastros, sendo a chalupa um dos seus modelos favoritos. Claro, existiam sim exceções. No entanto, em geral, os navios piratas eram bastante apertados, pois para compensar a desvantagem do tamanho do navio, principalmente em batalha, eles carregavam muito mais tripulantes do que a embarcação deveria, e com a superlotação, privacidade era um luxo apenas do capitão do navio. No dia a dia, os tripulantes revezavam em turnos para trabalhar em diversas atribuições, atreladas ao funcionamento e manutenção do navio. Esse trabalho incluía manipular as velas para otimizar a velocidade em alto mar, erguer e soltar a âncora, tirar lascas perigosas entre as madeiras e outros tipos de consertos nos decks, como, por exemplo, manter a madeira sempre úmida em dias de calor extremo, para que não estragasse a vedação que existia entre as tábuas. Em andares inferiores, podia ser necessário ficar alterando os barris com provisões de lugar, levando eles de um lado para o outro para que ambos os lados do navio mantessem o peso equilibrado. Uma coisa que os piratas raramente faziam era lavar os decks, diferente de um navio mercante ou da marinha real. E isso fazia com que os navios piratas fossem um tanto mais sujos do que os navios oficiais, por assim dizer. Também existiam tripulantes com funções especiais como médicos, cozinheiros, navegadores, e esses eram tratados de forma diferente dos demais, de acordo com a sua importância. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal abordando esse tema em específico mais a fundo, o tema sobre os trabalhos a bordo do navio pirata. Mas, no fim do dia, todos os piratas se recolhiam para os seus aposentos. Era bastante comum que os dormitórios fossem no mesmo deck dos canhões, um andar abaixo do deck principal. Lá eles dormiam em redes ou até mesmo no chão, todos juntos, com exceção do capitão, é claro, que tinha sua própria cabine e às vezes alguns membros com um pouco mais de destaque, como imediatos e médicos, por exemplo. E quando a situação embaixo estivesse muito ruim, eles poderiam também dormir no convés principal ao ar livre, deitados no chão mesmo. Agora vamos falar um pouco sobre as comidas que eram consumidas no navio pirata durante o dia. Os piratas normalmente comiam bem nos primeiros dias de viagens. Carnes, frutas, vegetais, ovos, queijos e uma ampla variedade de alimentos frescos. Sempre que podiam, evitavam ficar mais tempo do que deveriam em alto mar. E isso facilitava para que eles pudessem restaurar seus estoques sempre que passassem em ilhas tropicais, portos e outros locais que pudessem comprar ou encontrar mais mantimentos. No entanto, se a viagem durasse mais tempo do que o esperado, os alimentos começavam a perder. Isso os obrigava a adentrar em uma dieta um pouco mais simples e bem menos nutritiva. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Vou deixar nos cards e também na descrição para que você assista depois, beleza? Mas o que os piratas faziam em seu tempo livre? Quando não estavam trabalhando, os piratas usavam o tempo livre de diversas maneiras. Alguns consertavam suas roupas, ou até mesmo esculpiam objetos em madeira ou ossos, enquanto outros limpavam suas armas e mantinham elas sempre prontas para o combate. Vale lembrar que, diferente do que ocorria em navios da marinha, por exemplo, cada pirata era dono de suas próprias armas.
Por isso era do seu interesse deixá-las sempre em bom estado. Além disso, em tempos livres, eles poderiam se engajar em competições amistosas e treinos diversos, praticar com espadas, tiro ao alvo, escalada de mastros, entre outras atividades que serviam tanto para entreter quanto para se manterem em forma. Mas, embora alguns piratas usassem o seu tempo livre de forma produtiva, muitos outros preferiam aproveitar esse descanso para se divertir. A música era parte importante da vida a bordo do navio, com instrumentos como flautas, violinos, tambores, animando a tripulação. Jogos de azar como dados e cartas também eram bastante populares, embora alguns capitães proibissem tais atividades para evitar confusões e brigas. Algumas outras formas de entretenimento incluíam encenações teatrais, conversar, é claro, por que não, e ler um bom livro. Inclusive, que tal conhecer o meu? Além de, é claro, consumir muito álcool. O rum era com certeza a bebida preferida entre eles, mas na falta do rum, qualquer bebida servia nessas horas. Quanto à higiene, os piratas raramente se banhavam ou lavavam suas roupas, e as condições de vida a bordo podiam ser consideradas bastante insalubres nesse sentido. Embora estivessem cercados de água, não havia muitas chances de se lavarem. Ninguém pularia do navio apenas para tomar um banho, porque certamente seria deixado para trás. Já a água limpa era bastante escassa e ninguém a usaria para tomar um banho, pois ela era reservada apenas para cozinhar e para beber. Lá embaixo, nos decks inferiores, o calor intenso se misturava à falta de ventilação e criava um ambiente quente, úmido e fedorento. Para tentar remediar isso, os piratas tentavam deixar o máximo de ar possível entrar nas acomodações. Além disso, eles podiam queimar piche, usar vinagre com areia para esfregar o chão e as paredes dos alojamentos. Mas, ainda assim, o cheiro não era dos melhores. E tanto baratas quanto ratos e outras pragas não eram companhias incomuns por lá. E foi por isso que eu mencionei antes que alguns tripulantes preferiam dormir a céu aberto no convés, ao invés de ter que ficar e encarar a superlotação, pragas e mau cheiro dos dormitórios. E assim terminamos a nossa viagem pelo cotidiano dos piratas. Há uma vida dura e cheia de desafios, com certeza, mas que também contava com momentos únicos de liberdade e diversão. Esse é um tema que geralmente é ignorado porque queremos sempre saber das armas, das batalhas, dos grandes feitos e dos grandes nomes. Mas o que acontecia entre esses momentos também é importante, porque a maior parte do nosso dia é o cotidiano, é aquela rotina que passamos entre as horas de ação, por assim dizer. E se você gostou de aprender um pouco mais sobre isso, te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e muito obrigado por assistir. E te vejo na próxima aventura. Até mais.